Os 15 casais de celebridades que encontraram o amor mais tarde na vida. Alguns amores chegam tarde, mas duram a vida toda. Esses casais de celebridades não se conheceram aos 20 e poucos anos nem se casaram às pressas. Eles se encontraram depois de anos de busca, de desgosto ou simplesmente de não se olharem. As histórias deles vão te surpreender e comover. E agora, olhe atentamente para a foto na sua tela. Você consegue nomear esse casal tranquilo e artístico cujo amor floresceu após décadas de amizade? Se você acha que esquecemos de algum casal que merece estar nesta lista, deixe o nome dele nos comentários, talvez o destaquemos em seguida. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal dos famosos. Ted Danson e Mary Steenburgen se cruzaram pela primeira vez em 1983, quando ele fez um teste para o papel de seu par romântico no filme Cross Creek. Ele não conseguiu o papel e os dois seguiram caminhos separados. 10 anos se passaram até que o destino os reunisse novamente. Desta vez no set de Pontiac Moon. Um filme de 1993 sobre pai e filho em uma viagem alucinante pelo oeste americano. A conexão que se formou fora das telas logo eclipsaria o próprio filme. Na época das filmagens de Pontiac Moon, ambos os atores estavam passando por capítulos transformadores em suas vidas. Mary havia finalizado seu divórcio do ator britânico Malcolm McDowell em 1990. Após um casamento de 10 anos, Ted se divorciou de sua esposa Cassandra Coates em 1993. Após 17 anos de casamento, ambos tinham filhos e carreiras que já haviam atingido o auge diversas vezes. Nenhum dos dois buscava um relacionamento, mas algo silencioso e poderoso começou a criar raízes. A primeira aparição pública do casal aconteceu no início de 1994. Um ano depois, em 7 de outubro de 1995, eles se casaram em uma cerimônia privada em Martha's Vineyard. Entre os convidados estavam amigos próximos e familiares, e não houve acordos com revistas. A união deles não era sobre publicidade, era sobre privacidade, profundidade e reconstrução após a perda. Naquela altura, Ted já havia conquistado 2 Globos de Ouro por Cheers, 1990-1991, enquanto Mary havia dado uma pausa na atuação para criar seus 2 filhos. Eu os faço do jeito que você gosta, por conta da casa. Coach. Os indicados para melhor ator em série de televisão. Musical ou comédia são Ted Danson, por Cheers, e o vencedor de melhor ator em série de televisão. Musical ou comédia, Ted Danson, por Cheers. Desde o casamento, eles colaboraram em mais de 10 projetos de cinema e televisão, incluindo Inc., de 1996, Curb Your Enthusiasm, de 2000 a 2021, e a comédia natalina Happiest Season, de 2020. Não sei se temos algo em comum nesse sentido, sabe? Em entrevistas, eles costumam acreditar a ética de trabalho e o senso de humor compartilhados como essenciais para o vínculo. Ted se referiu a Mary como o melhor ser humano que já conheci. Enquanto Mary disse certa vez na revista People, não há ninguém com quem eu prefira rir ou chorar. Juntos, eles criaram uma família mista de 4 filhos, Lily e Charlie. Filhos de Mary com McDowell, e Kate e Alexis, filhas de Ted com Coates. Eles dividem seu tempo entre Los Angeles e Nashville e participam ativamente de causas beneficentes há mais de 2 décadas. Eles apoiam a Oceana desde 2001, uma organização internacional de conservação dos oceanos da qual Ted faz parte do conselho. O relacionamento deles se tornou um raro exemplo de longevidade em Hollywood. Em 2020, o New York Times publicou uma matéria descrevendo-os como o casal que todos na indústria invejam em silêncio. Ao contrário de muitas uniões de celebridades, a deles nunca precisou de reinvenção ou explicação. Não pessoalmente, mas pelo Instagram. Jessica havia postado um vídeo cantando. Nise ficou comovida com a voz e a energia que ela transmitia. Ela deixou um comentário. Jessica respondeu. O que começou como uma interação online se transformou em uma amizade genuína, baseada em música, humor e respeito mútuo. Na época, nenhum dos dois imaginava que um dia se tornariam marido e mulher. Nise havia se casado 2 vezes. A mais recente com Jay Tucker, engenheiro elétrico. O casamento terminou em divórcio em dezembro de 2019. Após 8 anos, Jessica, por sua vez, passou a maior parte de sua carreira longe dos holofotes, atuando como backing vocal e, mais tarde, conquistando o estrelato com Missy Elliott em 2005.
Quando se conheceram pessoalmente, não havia romance, apenas energia criativa. A amizade deles se aprofundou nos 4 anos seguintes. Eles colaboraram em músicas, trocaram ideias e estiveram presentes um para o outro durante as transições emocionais. Foi só no início de 2020, meses após a finalização do divórcio de Nizzy, que algo mudou. Como ela compartilhou posteriormente em várias entrevistas, não foi uma percepção repentina, mas sim um conhecimento silencioso. A pessoa que sempre esteve lá para ela, que a fazia rir, a apoiava incondicionalmente e a amava sem pretensão. Era Jessica. Em 29 de agosto de 2020, eles chocaram o mundo ao anunciar seu casamento no Instagram, publicando uma foto do casamento no quintal de casa, no condado de Ventura, Califórnia. A imagem os mostrava de mãos dadas sob um arco coberto de rosas, sorrindo em paz. Para muitos, a publicação foi a primeira confirmação de que Nizzy se identificava como queer. Ela abordou a reação do público diretamente. Eu não me casei com um gênero. Eu me casei com uma pessoa. O casamento foi pequeno, privado e emocionante. Nizzy usou um vestido sereia longo da Lily Bridals. Jessica usou um tailleur creme e chapéu combinando. A cerimônia contou com a presença de amigos próximos e familiares. Dias depois, o casal apareceu na revista People e na capa da Essence, tornando-se o primeiro casal homoafetivo a estampar a capa da revista em seus 50 anos de história. Desde então, eles têm se mostrado visíveis sem remorso. Eles estrelaram juntos o videoclipe da música Catch Me, de Jessica, se apresentaram em eventos LGBTQ+, e apareceram de braços dados em tapetes vermelhos. Em 2022, eles apresentaram um especial de Dia dos Namorados, exibindo seu humor e carinho mútuo. Enquanto muitos casais de celebridades evitam a atenção da mídia, Nizzy e Jessica usaram a deles para afirmar o amor em todas as suas formas. A união deles tem peso cultural. Em um episódio do Red Table Talk de 2021, Nizzy disse: "Eu amo quem eu amo." Aos 25 anos. Eu não teria previsto isso. Mas aprendi a parar de me desculpar pela minha felicidade. Jessica, em outra entrevista, disse simplesmente: "Ela me faz melhor." Elton John e David Furnish. Em 1993, Elton John já era um dos músicos mais famosos do mundo. Um ícone vencedor do Grammy, com décadas de sucessos no currículo. Mas, por trás dos figurinos extravagantes e das luzes do palco, ele também era um homem em busca de algo estável e honesto. Naquele ano, um amigo em comum organizou um jantar tranquilo na propriedade de Elton em Windsor. Entre os convidados estava David Furnish, um executivo de publicidade nascido no Canadá, sem interesse em celebridades ou pretensão. A química entre eles foi imediata, mas não intensa. Era calma, curiosa e respeitosa. O relacionamento começou com telefonemas e visitas semanais entre Londres e Toronto. Elton, que havia completado recentemente um período na reabilitação, estava em um período de transformação. David, 15 anos mais novo e completamente novo no mundo de Elton, oferecia algo diferente: independência, desafio e verdade, como Elton descreveu mais tarde. Ele não estava deslumbrado com as estrelas. Ele me disse o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir. Essa honestidade se tornou a base do vínculo deles. Ao longo da década seguinte, eles navegaram pelo escrutínio público de serem um casal homossexual famoso, numa época em que poucos no entretenimento eram abertamente gays. Em 2005, quando as uniões civis se tornaram legais no Reino Unido, eles registraram sua união em 21 de dezembro, sendo um dos primeiros casais na Grã-Bretanha a fazê-lo. Quase uma década depois, quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado na Inglaterra e no país de Gales, eles converteram sua união em casamento em 21 de dezembro de 2014. Exatamente 9 anos depois. Juntos, eles construíram mais do que uma vida. Eles construíram uma família. Em 2010, deram as boas-vindas ao primeiro filho, Zachary Jackson Lavon Furnish John, nascido de barriga de aluguel. Em 2013, nasceu o segundo filho, Elijah Joseph Daniel. O casal tem se mostrado aberto sobre sua jornada parental, enfatizando privacidade, estrutura e valores fundamentais. Seus filhos estudam em Londres, e tanto Elton quanto David priorizam a vida familiar em vez de aparições no tapete vermelho. Profissionalmente, David migrou da publicidade para o cinema e para o trabalho em organizações sem fins lucrativos. Tornou-se um respeitado diretor e produtor, com destaque para Elton John, Tantrums and Tiaras, de 1997,
e posteriormente como CEO da Rocket Entertainment, empresa de gestão de Elton. Os dois colaboram frequentemente em iniciativas filantrópicas, especialmente por meio da Elton John AIDS Foundation, fundada em 1992. A fundação arrecadou mais de 600 milhões e opera em mais de 50 países. O compromisso deles não é apenas pessoal, mas também político e cultural. Eles têm sido defensores ferrenhos dos direitos LGBTQ+, da adoção por pessoas do mesmo sexo e da equidade global em saúde. Em 2019, David Furnish foi nomeado presidente da Elton John AIDS Foundation, e Elton continuou a fazer campanhas globais pela conscientização sobre HIV/AIDS, incluindo um discurso histórico na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2016. Salma Hayek e François-Henri Pinault. Quando Salma Hayek conheceu François-Henri Pinault na primavera de 2006, ela não estava em busca de amor, pelo menos não no sentido tradicional. Já uma atriz, produtora e ativista global de sucesso, Salma havia deixado sua marca em Hollywood com papéis aclamados em Frida, Desperado e Traffic. Ela também passou a desconfiar da atenção pública em torno de sua vida pessoal. No entanto, algo em François-Henri quieto, atencioso e profundamente respeitoso a fez parar. François-Henri Pinault não era uma figura do mundo do entretenimento, como presidente e CEO da Kering, um conglomerado de luxo francês que detém marcas como Gucci, Saint Laurent e Balenciaga. Ele vinha de uma esfera completamente diferente, mas essa diferença funcionou a favor deles. O primeiro encontro foi marcado por amigos em comum durante um evento de negócios em Veneza. No início, mantiveram o relacionamento em segredo, raramente fazendo aparições públicas e optando por não se envolver com a mídia. Em março de 2007, Salma confirmou seu noivado com François-Henri e que estava esperando o primeiro filho do casal. A filha deles, Valentina Paloma Pinault, nasceu no final daquele ano em Los Angeles. Mesmo assim, o casal manteve uma intensa reserva. Enquanto os tabloides especulavam sobre seus planos de casamento, Salma evitou comentários públicos. Então, no Dia dos Namorados de 2009, o casal se casou em uma cerimônia civil em Paris, seguida por uma segunda celebração, mais ampla, em Veneza, em abril. Apesar de sua posição em Hollywood, Salma admitiu abertamente que o casamento nunca foi um objetivo de vida para ela. Em entrevistas, ela explicou que já considerou o matrimônio limitante ou excessivamente tradicional. Essa perspectiva mudou com François-Henri. Certa vez, ela disse: "Ele renova quem eu sou a cada dia. Não me perdi neste casamento. Tornei-me mais quem eu deveria ser." O casal concilia duas carreiras desafiadoras em continentes diferentes há mais de 15 anos. Salma continua atuando e produzindo, tendo estrelado recentemente em House of Gucci, Eternals e Magic Mike's Last Dance. Enquanto isso, François-Henri expandiu a influência global da Kering e supervisionou importantes iniciativas filantrópicas, incluindo iniciativas de moda sustentável e restaurações de obras de arte históricas por meio da coleção Pinault. Eles também uniram a família Soumete, Miriam, com elegância. François-Henri tem 3 filhos de um casamento anterior, e Salma abraçou o papel de madrasta com carinho. Eles dividem seu tempo entre Paris, Londres e Los Angeles, priorizando a privacidade e o tempo com Valentina, que agora se dedica à criação própria. O vínculo entre eles não se concentra na fama. Eles raramente postam sobre o outro nas redes sociais e fazem poucas aparições juntos. No entanto, quando o fazem, o carinho é inconfundível. Gestos simples, olhares cúmplices e uma presença calma que sugere profunda confiança. Em 2021, Salma homenageou seu marido durante seu discurso na calçada da fama de Hollywood, chamando-o de seu maior companheiro nesta jornada. Halle Berry e Van Hunt. Quando o mundo desacelerou em 2020, a maioria das pessoas se preparou para a solidão. Para Halle Berry, tornou-se um momento de descoberta silenciosa e de conexão inesperada. Nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, ela começou a se comunicar com o músico Van Hunt. As conversas começaram por telefone e gradualmente evoluíram para algo que nenhum dos dois esperava. Um relacionamento baseado não em aparições públicas ou tapetes vermelhos, mas em conversas longas e reflexivas, risadas e valores compartilhados. Van Hunt não era nenhum estranho à indústria musical. Canta,
compositor e multi-instrumentista vencedor do Grammy. Ele conquistou uma legião de fãs com seu som que misturava gêneros, part funk, part soul, part rock. Hala, por outro lado, passou décadas sob os holofotes globais, desde sua vitória no Oscar por A Última Ceia até suas atuações como Tempestade na franquia X-Men. Embora seus mundos fossem diferentes, seus espíritos criativos se alinhavam quando começaram a aparecer juntos publicamente em meados de 2020. O tom era diferente de tudo o que os fãs já tinham visto de Hailey. Já não havia mais as declarações reservadas à imprensa ou as fotos cuidadosamente encenadas. Em vez disso, selfies tiradas descalças em casa, clipes espontâneos de ensaios de dança e afirmações silenciosas de alegria. Ela começou a dar dicas sobre o relacionamento com uma postagem enigmática no Instagram, com os pés entrelaçados, com a legenda simplesmente Domingo Divertido. À medida que o vínculo se aprofundava, Hailey falava abertamente sobre a cura emocional que vivenciara. Em entrevistas anteriores, ela havia compartilhado a dor de relacionamentos passados, incluindo 2 divórcios e uma difícil batalha pela custódia. Come Van. Ela descreveu uma mudança, não apenas na parceria, mas também na perspectiva. Pela primeira vez na minha vida, ela disse à Women's Health, posso dizer que estou apaixonada por alguém que me eleva e me deixa ser eu mesma. Eles fizeram sua estreia no tapete vermelho como casal em 2021, na gala de abertura do Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles. A apresentação foi discreta, porém impactante, nada de espetacular, apenas elegância discreta e orgulho compartilhado. Desde então, eles continuam apoiando o trabalho um do outro, mantendo uma vida bastante privada. A conexão deles vai além do romance. Ambos são defensores do bem-estar mental, da justiça racial e da integridade artística. Van elogiou a defesa de Hailey por sobreviventes de violência doméstica, enquanto Hailey promoveu sua música para sua base de fãs global. Em entrevistas, ele a descreveu como brilhante e destemida, enquanto ela se referiu a ele como o amor da minha vida. Cameron Diaz é, há muito tempo, um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, amada por seus papéis em Quem Vai Ficar com Mary, O Amor Não Tira Férias e As Panteras. Apesar do sucesso, ela permaneceu solteira durante boa parte dos seus 30 e início dos 40 anos, frequentemente declarando publicamente que não tinha planos de casamento ou filhos. O romance para ela sempre foi secundário à independência. As apresentações foram feitas por Nicole Richie, casada com o irmão gêmeo de Benji Madden, Joel. Cameron não esperava muito do encontro. No entanto, algo em Benji, calma, pé no chão e introspectivo, a desamor. Ele não era o arquétipo que a atraíra antes. Os amigos notaram a mudança imediatamente. Sua guarda habitual se suavizou. 10 meses depois de começarem a namorar, eles estavam noivos. O casamento aconteceu logo depois, em 5 de janeiro de 2015, em uma cerimônia íntima em sua casa em Beverly Hills. Menos de 100 convidados compareceram. O evento foi discreto para os padrões de Hollywood, mas profundamente pessoal. Velas iluminaram o quintal. Amigos próximos leram votos e um coral gospel se apresentou. Cameron mais tarde descreveu o casamento deles como transformador. Em várias entrevistas, ela acreditou a Benji por ajudá-la a encontrar paz de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Ela se afastou da atuação no mesmo ano em que se casaram, optando por se concentrar em bem-estar, escrita e vida familiar. Em 2018, ela confirmou sua aposentadoria do cinema, afirmando que suas prioridades haviam mudado. A filha deles, Radix Chloe Wildflower Madden, nasceu de barriga de aluguel em dezembro de 2019. O casal anunciou a notícia com uma breve declaração conjunta, enfatizando o desejo de tirá-la da vida pública. Nenhuma foto foi compartilhada, nenhuma entrevista foi concedida. A fama já fora central na vida de Cameron, mas a maternidade, com Benji como parceiro, trouxe um novo tipo de realização. Benji, co-fundador da banda pop-punk Good Charlotte, também havia evoluído. Conhecido no início da carreira por tatuagens e hinos do rock, ele se voltou para a produção e as artes visuais após o casamento. Sua admiração por Cameron costuma se manifestar de maneiras sutis. Mensagens privadas de aniversário, homenagens sinceras e apoio silencioso. Sou o cara mais sortudo do mundo. Ele escreveu uma vez em uma postagem rara no Instagram. Barbra Streisand e James Brolin. Barbra Streisand e James Brolin se conheceram em 1º de julho de 1996, em um jantar em Malibu.
Amigos haviam organizado o encontro com o objetivo de um encontro discreto. Barbara esperava um ator robusto e barbudo como James Brolin, que vira em Hotel, e Marcus Welby. Em vez disso, ele chegou barbeado. Ela o cumprimentou com: "Quem bagunçou seu cabelo?" Né? Ele riu. Aquele momento abriu a porta para algo real. Em 2 anos, eles se casaram. O casamento aconteceu em 1º de julho de 1998, exatamente 2 anos depois do dia em que se conheceram. A cerimônia foi realizada na propriedade de Barbara em Malibu, com aproximadamente 100 convidados presentes, incluindo amigos próximos como Tom Hanks, Rita Wilson e John Travolta. Ela usou um vestido Donna Karan e eles trocaram votos sob uma chupá florida. Em homenagem à herança judaica de Barbara, antes de se conhecerem, ambos haviam se casado 2 vezes. Barbara foi casada anteriormente com o ator Elliot Gould, com quem tem um filho, Jason Gould. James teve 3 filhos de casamentos anteriores, incluindo o ator Josh Brolin. O casamento não só uniu 2 estrelas, como também uniu 2 famílias já estabelecidas. Agora, eles têm 4 filhos e vários netos. Na época em que se conheceram, Barbara tinha acabado de completar 54 anos e James, 56. Ambos haviam alcançado marcos importantes na carreira. Barbara já havia ganhado 2 Oscars, 8 Grammys e dirigido 3 longas-metragens, incluindo O Príncipe das Marés e O Espelho Tem Duas Faces. James havia ganhado um Emmy e 2 Globos de Ouro. Nenhum dos dois precisava ser salvo. Eles simplesmente se escolheram. As diferenças entre eles se tornaram pontos fortes. Ela é expressiva, politicamente ativa e ferozmente protetora de sua visão artística. Ele é mais reservado, comedido e leal à vida que construíram fora das câmeras. Juntos, eles mantêm casas em Malibu e no Colorado, gostam de jardinagem, velejar e passar fins de semana tranquilos com seus cachorros. Em 2013, James atribuiu publicamente a longevidade do casamento a contas bancárias separadas e ao respeito mútuo. Em uma entrevista ao The Huffington Post, ele disse: "Nós ouvimos. Nós realmente ouvimos um ao outro e damos espaço um ao outro para sermos nós mesmos." Barbara costuma dizer que o segredo deles é o riso. "Ele me faz rir todos os dias", disse ela à revista People em 2020 e 2021. Eles raramente colaboraram profissionalmente. Uma exceção aconteceu em 2004. Quando James apareceu no filme show de Barbara Streisand, Live at the MGM Grand. Mais frequentemente, eles se apoiam mutuamente em silêncio, comparecendo a estreias, eventos políticos de arrecadação de fundos e eventos familiares de mãos dadas. Sempre discretos, sempre presentes. Keanu Reeves sempre foi um enigma em Hollywood, de fala mansa, profundamente reservado e admirado por sua integridade dentro e fora das telas. Alexandra Grant, artista visual e escritora, transita por um mundo diferente. Galerias silenciosas, palestras acadêmicas e livros experimentais. O que as uniu não foi a fama ou os círculos de tapete vermelho, mas o ritmo compartilhado de ideias, linguagem e visão artística. A primeira colaboração deles remonta a 2011, com um livro intitulado Ode à Felicidade, um texto meditativo escrito por Keanu e ilustrado por Alexandra. O processo criativo os uniu. Um segundo projeto, Sombras, surgiu em 2016, aprofundando ainda mais a conexão. Muito antes do romance entrar em cena, uma parceria discreta já havia se consolidado, baseada na confiança e na inspiração mútua. Quando tornaram o relacionamento público em 2019, no Alexma Art Plus Film Gala, em Los Angeles, seus amigos já sabiam. A foto no tapete vermelho, com Keanu segurando a mão de Alexandra, rendeu manchetes globais. Não por escândalo, mas porque irradiava autenticidade. Nada de roupas combinando, nada de poses ensinadas. Apenas 2 indivíduos que claramente se conheciam profundamente há anos. Nenhum deles jamais foi casado. Keanu é conhecido por ter enfrentado tragédias pessoais, incluindo a perda da filha em 1999 e a morte da ex-companheira, Jennifer Syme, em 2001. Alexandra, por sua vez, falou abertamente sobre sua escolha de não se conformar às expectativas convencionais de casamento ou maternidade. O relacionamento deles parece um encontro de iguais. 2 pessoas que viveram vidas plenas e separadas e encontraram uma harmonia tranquila na presença uma da outra. O amor compartilhado pela arte continua a ancorar-lhes o vínculo. Alexandra é co-fundadora do Grant Love Project, que apoia organizações artísticas sem fins lucrativos.
Keanu continua envolvido em projetos criativos e atuação, incluindo música e publicações. Seus interesses muitas vezes se sobrepõem, sem nunca competir. Alexandra disse certa vez à Vogue britânica: "Valorizamos a solidão tanto quanto a conexão." Aparições públicas são raras e geralmente estão vinculadas a eventos significativos, como uma inauguração de arte, um lançamento de livro ou um evento cultural. Ao contrário de muitos casais famosos, eles evitam a superexposição. Não há entrevistas conjuntas, nem declarações públicas de amor. Em vez disso, o que emerge é a consistência. Sempre chegando juntos, sempre saindo juntos, sempre priorizando a presença em detrimento da performance. Amigos próximos os descrevem como profundamente respeitosos. As conversas entre eles frequentemente se tornam filosóficas, entrelaçando literatura, ética e processo criativo. Eles não se interrompem, não buscam os holofotes e raramente usam as redes sociais. O vínculo deles parece se basear não em teatralidade romântica, mas sim em inteligência emocional. Holland Taylor e Sarah Paulson. Holland Taylor e Sarah Paulson se conheciam há anos. A primeira conversa pessoal deles aconteceu em um jantar em Los Angeles por volta de 2005. Conversaram brevemente, trocaram calor humano e seguiram caminhos separados. Ao longo da década seguinte, cruzaram-se ocasionalmente, em premiações, eventos beneficentes, em estúdios, mas nunca mantiveram contato. Então, em 2015, algo mudou. Uma série de mensagens privadas no Twitter transformou a interação casual em algo mais intencional. O relacionamento romântico deles começou oficialmente no final daquele ano. Holland já havia construído uma carreira de décadas na televisão e no teatro, com atuações de destaque em Two and a Half Men e em The Practice, pelo qual ganhou um Emmy em 1999. Bem, suponho que se possa dizer que eu o seduzi. Você ignoraria sua própria mãe em favor de 2 produtores de batata em Long Island? Sarah estava no auge de sua fama na franquia American Horror Story, de Ryan Murphy, e logo receberia elogios da crítica por interpretar Marcia Clark em The People, em vez de American Crime Story, D.O.J. Simpson. Eu já tive um marido antes, Gordon. O casal tornou público o relacionamento em dezembro de 2015. Sarah confirmou o relacionamento em uma entrevista ao New York Times, publicada em 2 de março de 2016. O anúncio surpreendeu a muitos. Não apenas porque ambos mantinham suas vidas pessoais intensamente privadas, mas também pela significativa diferença de idade entre eles. 32 anos. A fixação pública por esse número tornou-se parte das conversas, mas nunca um problema para eles. Em 2017, eles já desfilavam juntos em tapetes vermelhos, do Tony Awards ao Emmy Awards. E as pessoas acham isso totalmente fascinante e estranho. Mas para mim, é a coisa mais normal e extraordinária. Eles não compartilham uma casa em tempo integral. Em vez disso, eles mantêm residências separadas, mas passam a maior parte dos dias juntos. Em uma entrevista de 2021 para Harper's Bazaar, Sarah explicou: "Não moramos juntos, mas passamos a maior parte das noites juntos. É o equilíbrio que funciona para nós." A estrutura nada convencional reflete a confiança e a maturidade que ambos trazem ao relacionamento. Holland, nascida em 14 de janeiro de 1943 na Filadélfia, frequentemente acredita a Sarah a revitalização de sua vida emocional e intelectual. Sarah, nascida em 17 de dezembro de 1974 em Tampa, Flórida, afirmou que a sabedoria e a presença calma de Holland lhe permitem florescer sob pressão. Sua dinâmica inspirou muitos na comunidade LGBTQ+, a abraçar o amor sem desculpas ou expectativas. Nenhum noivado foi anunciado até agosto de 2025, e ambos demonstraram pouco interesse em formalizar a união legalmente. O foco deles continua sendo a conexão pessoal, não o desempenho. Eles apareceram juntos em mais de 30 eventos públicos nos últimos 8 anos, mas nunca monetizaram seu relacionamento por meio de parcerias de marca ou endossos públicos. George Clooney e Amal Alamuddin. George Clooney passou décadas sendo considerado o solteiro mais cobiçado de Hollywood. Após se divorciar de Talia Balsam em 1993, ele sonhava em nunca mais se casar. A mídia acreditou em suas palavras. Dezenas de relacionamentos de alto perfil se seguiram, mas nenhum durou. Publicamente, ele parecia satisfeito com a vida de solteiro. Em particular, suas opiniões começaram a mudar.
Eles foram apresentados por um amigo em comum em julho de 2013, na propriedade de Clooney no Lago Como. Amal Alamuddin não tinha interesse algum na fama dele. Advogada de direitos humanos internacionalmente muito respeitada, ela se formou na Universidade de Oxford e na Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Naquela época, ela já havia representado a ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko e trabalhado com as Nações Unidas. Os e-mails começaram logo após aquele primeiro encontro. As conversas se transformaram em encontros em Londres, Como e Los Angeles. Em 6 meses, George a pediu em casamento. Em 28 de abril de 2014, ele presenteou Amal com um anel de platina com um diamante de 7 quilates lapidado em esmeralda. Ela aceitou. O casamento aconteceu em 27 de setembro de 2014 em Veneza, Itália. A cerimônia foi realizada no histórico Hotel Canal Grande de Amman com 100 convidados, incluindo Matt Damon, Emily Blunt e Cindy Crawford. 4 dias depois, Amal oficializou o casamento na prefeitura de Veneza, em uma cerimônia civil. Giorgio Armani desenhou o smoking de Giorgio. Amal usou um Oscar de la Renta personalizado. Após o casamento, Amal adotou o sobrenome Clooney profissionalmente. O casal dividiu seu tempo entre suas casas em Londres, ao Lago Como, Los Angeles e uma propriedade restaurada em Berkshire, Inglaterra. Apesar da fama global, eles priorizaram a privacidade, especialmente após o nascimento dos gêmeos, Alexander e Ella, em 6 de junho de 2017, em um hospital em Londres. O relacionamento deles se baseia em valores compartilhados. Ambos são apaixonados por justiça, causas humanitárias e liberdade de imprensa. Em 2016, eles cofundaram a Fundação Clooney para a Justiça, que apoia vítimas de violações de direitos humanos em todo o meio mundo. Eles financiaram bolsas de estudo para refugiados sírios, lançaram o Trial Watch para monitorar processos judiciais em todo o mundo e apoiaram a liberdade de imprensa em regimes opressores. Profissionalmente, eles permanecem no topo de suas respectivas áreas. Amal continua representando jornalistas, dissidentes e vítimas de crimes de guerra, além de atuar como professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia. Giorgio dirigiu e estrelou filmes como O Céu da Meia-Noite, de 2020, e O Bar Suave, de 2021, e usou sua plataforma para defender os direitos civis sudaneses e a política climática global. Os marcos históricos são comemorados em particular. Seus aniversários de casamento costumam ser passados discretamente, sem a presença da imprensa. Às vezes na Itália ou em sua casa em Berkshire. Amigos próximos os descrevem como extremamente respeitosos, frequentemente desafiando-se intelectual e emocionalmente. Ele é o grande amor da minha vida. Giorgio a descreveu como a pessoa mais inteligente e gentil que já conheci.